Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de História do primeiro ano do ensino médio. Gente, na aula de hoje vamos trabalhar um assunto de História do Brasil que aconteceu no período colonial, que foi a empresa açucareira Agroindústria da cana-de-açúcar. Quando nós estudamos esse assunto, vamos ver o seguinte, que durante esse período foi o chamado ciclo do açúcar, e este ciclo do açúcar que também passou pela invasão holandesa, os holandeses que invadiram o Nordeste brasileiro. Quando nós estudamos o ciclo do açúcar, vamos ver o seguinte, que antes do ciclo do açúcar, um outro momento da história do Brasil que gerou riqueza para a Europa, em especial para Portugal, foi quando os portugueses chegaram a essas terras, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Claro, quando os portugueses, ao chegarem nestas terras, eles buscavam metais preciosos. E entendam aqui neste primeiro momento como metais preciosos, o ouro e a prata. Porém, de imediato eles não encontraram, só depois é que eles conseguem encontrar ouro e prata. Em um primeiro momento, eles descobrem uma outra riqueza que o Brasil tinha, que era o pau-brasil. Tanto que o pau-brasil deu nome ao nosso país, que é o Brasil. E eles faziam o chamado processo de escambo, que eu falei para vocês em outro momento. O escambo era o nativo índio ia para a mata, extrair o pau-brasil e em troca, porque os índios foram escravizados pelos portugueses, e em troca os portugueses davam aos nativos, aos índios, escovas, pentes, espelhos. Então essa troca do pau-brasil por esses materiais, escovas, pentes, espelhos, nós chamamos de escambo. E claro, durante um bom tempo, o pau-brasil rendeu a Portugal um grande lucro. Porém, chegou uma época que o pau-brasil já não tinha mais tanto valor, tanta valia para a Europa. Então, vai em busca de uma nova economia que pudesse favorecer os europeus. É aí que surge o chamado ciclo do açúcar. E no ciclo do açúcar eles tiveram a vantagem de ter duas grandes capitanias, e nós já falamos também em outro momento sobre as capitanias hereditárias. E nós vimos, estudando sobre as capitanias hereditárias, que as capitanias que mais prosperaram, que mais deram lucro para a coroa portuguesa foram Pernambuco e São Vicente. Então essas capitanias deram lucro. Então havia uma grande produção de cana-de-açúcar em Pernambuco e em São Vicente. Isso fazia com que economicamente o Brasil fosse crescendo economicamente. E isso despertava interesse em outros países, como foi o caso da Holanda. Em 1624, os holandeses invadiram o Brasil, houve a invasão holandesa na Bahia, porém houve a resistência e eles se retiraram. E em 1630, eles retornaram ao Brasil para invadir o Brasil, desta vez não mais pela Bahia, mas por Pernambuco, por Recife e por Olinda. Mas na outra aula, numa próxima aula, eu vou entrar nesses detalhes da invasão holandesa, os motivos que levaram os holandeses a invadir Pernambuco. Então, nessa luta, nessa vivência econômica do ciclo, como havia crescimento econômico, os holandeses acabam invadindo o Brasil. Pois bem, o que vai acontecer? A cana-de-açúcar é a grande produtora, na época, era que gerava riqueza para a coroa portuguesa, e com isso os portugueses eles lucravam muito com a cana-de-açúcar. Isso no século XVI, século XVII. Mas não só do açúcar viveu a economia do Brasil no século XVI e no século XVII. Tinha também aquilo que eles chamavam das drogas do sertão. Aí você pode perguntar, professor, mas o que eram as drogas do sertão? Gente, as drogas do sertão eram produtos como o cacau, como a castanha do Pará, como o guaraná. Então eles chamavam de drogas do sertão. E daí o cacau, o guaraná do Amazonas, a castanha do Pará. Então, isso também favorecia a economia, girava a economia do Brasil no século XVI e século XVII. Porém,
o grande destaque economicamente do Brasil nessa época era chamado ao ciclo do açúcar, a empresa açucareira. E daí, com isso e para isso, a economia crescendo, eles precisavam manter essa economia e mantinham essa economia com a mão de obra. Qual mão de obra? A mão de obra escrava. Então, os escravos eram mão de obra na economia açucareira, nos engenhos de cana-de-açúcar, que também vou trabalhar detalhadamente os engenhos na próxima aula. Então, nos engenhos de cana-de-açúcar, que o negro escravo, que trabalhava desde a plantação, do colher cana e moer cana, passava-se pela mão de obra escrava dos negros africanos. E daí, com isso, desenvolvia cada vez mais a economia, e esta economia gerando uma riqueza. Gerando riqueza para quem? Para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa e os grandes latifundiários do Brasil, aqueles grandes, os donos das grandes propriedades de terra, então os grandes latifundiários. E a coroa portuguesa era que lucrava muito, e para isso tinha mão de obra escrava. Então o negro era escravizado, trabalhava muitas vezes dias e dias para que pudesse produzir, para que pudesse gerar lucro para a coroa portuguesa. Então esta era a realidade. A agroindústria crescendo, a mão de obra escrava trabalhando para isso, gerando riqueza para Portugal. O negro muitas vezes maltratado, escravizado, apanhava, mas era a grande mão de obra que gerava, fazia a economia girar dentro do Brasil colônia. Gente, para isso, as regiões foram se desenvolvendo na cana-de-açúcar, regiões, por exemplo, como o estado de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e principalmente o Nordeste brasileiro foi quem mais se destacou com a cana-de-açúcar, com esta empresa açucareira. E digamos, esse Nordeste brasileiro com um grande destaque para a capitania de Pernambuco, já que as capitanias que mais prosperaram economicamente, dava lucro, era São Vicente, em São Paulo. São Vicente hoje é uma das cidades do estado de São Paulo, fica na região da Baixada Santista, e Pernambuco, o nosso estado, por conta do solo fértil também, o solo de Massapé, que é um solo muito fértil, então dava muito lucro para a coroa portuguesa. Então essas regiões, como os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e o Nordeste brasileiro, e com grande destaque Pernambuco, era quem gerava lucro na questão da empresa açucareira. Gente, eles tinham pessoas que financiavam para eles. Quem eram os grandes financiadores? Os banqueiros, principalmente banqueiros italianos, os belgas e também os alemães, tá certo? Pessoal, hoje vou finalizando a aula por aqui. Na próxima semana nós vamos trabalhar sobre os engenhos de cana-de-açúcar, tá certo? Mas por hoje nós concluímos a aula. Peço a vocês o resumo, como sempre tenho pedido. Vai aquela ficha de apoio para vocês, além, claro, do exercício que vocês precisam responder e precisam mandar para mim ainda hoje. Gente, no mais, como eu sempre peço a vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.